Boa tarde, caros colegas, vamos reiniciar os nossos trabalhos. Da parte da manhã fixamos-nos aqui em Lisboa. Agora, depois do almoço, rumamos um bocadinho a norte. Vamos para o Porto e depois regressamos a Lisboa e passamos por Coimbra. E, portanto, a sessão da tarde, esta primeira sessão, é ainda centrada nos contributos para a história recente do ensino pós-graduado em Economia em Portugal. Nesta sessão vamos poder ter o contributo das experiências quer de Coimbra, quer da Faculdade de Economia do Porto. Pela Faculdade de Economia do Porto temos o professor José Varjão. O professor José Varjão é professor associado na Faculdade de Economia do Porto, foi diretor de mestrado em Economia entre 2003, 2004 e 2005, 2006, coordenador científico do Centro de Economia e Finanças da Universidade do Porto entre 2010 e 2013. Mas não estão bem? Não sou e é atualmente o diretor da faculdade. O professor Pedro Ramos é meu colega na Faculdade de Economia de Coimbra, é professor catedrático, que eu saiba não tem nenhuma participação nos programas de mestrado e doutoramento, mas é alguém que sempre associei a estar envolvido em todas as reformas que nós fomos tendo na faculdade desde o primeiro ciclo até ao último. Portanto, será certamente muito enriquecedor para nós juntarmos à experiência do ISEG e da Nova, agora a experiência da Faculdade de Economia do Porto e a Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra. Passo de imediato a palavra ao professor Rogério. Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite para estar aqui. Que eu acho que se deve à dificuldade que o Dr. Gonçalo Marçal teve de me entrevistar e, portanto, esta oportunidade de me fazerem as perguntas que queriam ter feito na altura, seguramente, e, portanto, vou tentar não fugir a elas. Eu não tenho uma apresentação estruturada e o que pensei fazer era dar resposta a um conjunto de perguntas mais ou menos objetivas que nos foram enviadas e que correspondem ao interesse principal do projeto, pelo que eu percebo, sobretudo na componente que hoje está aqui a ser tratada. Depois era capaz de aproveitar para dizer algumas coisas que não tinha previsto dizer, mas que me foram sendo suscitadas pela discussão de hoje de manhã, e seria essencialmente isso que ia fazer. Portanto, dar o testemunho da forma como eu vejo, e portanto eu enquanto docente e aluno da Faculdade de Economia e não enquanto diretor, a evolução da formação oferecida pela Faculdade de Economia do Porto ao nível do mestrado e do doutoramento, mas preciso de um contexto e o meu contexto vai-me levar às licenciaturas. E, portanto, o que eu gostava de começar por referir era o ponto de partida para o primeiro mestrado de Economia da Faculdade de Economia do Porto, que nasceu em 1983. E que nasceu, portanto, em 1983, exatamente 30 anos depois da faculdade ter sido instituída. E a faculdade, quando foi instituída em 1953, tinha apenas um curso, a licenciatura em Economia, o que era comum na altura, e eu acho que o nascimento da faculdade e do curso da licenciatura em Economia é importante para perceber algumas das coisas que depois vão acontecer 30 anos mais tarde e a partir dessa altura ao nível dos mestrados. E relativamente a essa característica do nascimento, há três coisas que eu gostava de salientar. A primeira, a circunstância da faculdade ter sido criada, embora ela estivesse prevista na Constituição da Universidade do Porto, no princípio do século XX, ela efetivamente foi criada muito mais tarde. E foi criada, sobretudo em resposta, isso mesmo é reconhecido pelo diploma que a cria, em resposta a iniciativas daquilo que nós hoje diríamos que é a sociedade civil. E sobretudo a um centro de estudos económicos e financeiros que foi criado na Associação Comercial de Porto, que suscitou ou revelou o interesse, por um lado o interesse científico por esta área,
relativamente nova, pelo menos enquanto instituída no sistema universitário, e depois a necessidade, e é muito engraçada a forma como está, eu copiei, tenho aqui, é muito engraçada a forma como está escrita no decreto-lei que cria a faculdade, é que o objetivo é formar não só técnicos competentes, como também uma elite de economistas aptos a ocupar pela sua preparação científica as situações de mais alta responsabilidade em organizações vastas e complexas. E eu acho que isto que é interessante, porquê? Porque, visto à distância de 60 anos, e à luz da discussão que nós tivemos aqui, nos recorda a necessidade de discutir o ensino da economia também à luz do ensino da gestão, que nesta altura não se distinguiam. E eu acho que uma das características deste período que está a ser objeto de estudo neste projeto é também a autonomização ou a afirmação da área da gestão e das ciências empresariais e as consequências que isso teve no ensino da economia. Na Faculdade de Economia as duas coisas não se distinguiam. Nós formávamos economistas, um bocado também pelas características do mercado de trabalho do Norte, sobretudo para as empresas. E, portanto, economistas que eram, de facto, gestores. Isso veio a alterar-se muito ao longo deste período. As outras duas circunstâncias do nascimento da faculdade que eu gostava de salientar vão depois estar relacionadas, na minha opinião, com a natureza multidisciplinar da formação em Economia na origem da licenciatura em Economia. Tem a ver com o facto da faculdade ter sido criada, sobretudo por professores que vinham de outras áreas do conhecimento e com um peso muito importante de professores do direito, desde logo, e de estar alojada fisicamente no edifício que era a Faculdade de Ciências, onde convivia, portanto, com os cursos de Matemática e de Engenharia, e, portanto, um peso muito grande desde o início da formação na área da matemática, diríamos nós hoje, dos métodos quantitativos, acho eu um bocado impropriamente. E, portanto, esta natureza multidisciplinar do curso de Economia, que depois, pela outra circunstância que já referi, era acompanhada também por um peso muito grande da formação na área da contabilidade, é também uma das características da licenciatura que vai perdurar, eu acho que até ao processo de Bolonha e ao seu impacto na modificação dos cursos da Faculdade de Economia, mas que seguramente perdura até aos anos 80, quando é criado o primeiro mestrado em Economia, em 1983, como eu disse. E referindo-me a esse primeiro mestrado, eu sinto, e hoje de manhã fui sentindo essa necessidade, a necessidade de pensar quem são as pessoas. Eu não sei se o projeto olha para isso, evidentemente o projeto não vai olhar para tudo, vai sobretudo abrir muitas portas para outros pegarem. Eu acho que valia a pena pensar, a saber quem são as pessoas que frequentaram os cursos de mestrado em Economia ao longo destes anos. Porque aquilo que eu acho é que os públicos a que os mestrados se dirigiam e os públicos que efetivamente os procuraram mudaram muito ao longo deste período. No princípio, e falando mais uma vez pelo meu conhecimento pessoal e não em termos institucionais, eu penso que estes mestrados, no Porto seguramente, foram criados para responder a uma necessidade que começava a ser claramente sentida pela própria faculdade num primeiro momento, mas num segundo momento por um conjunto mais alargado de instituições, de qualificar os seus próprios docentes. E eu penso que não é seguramente caso único o que aconteceu na Faculdade de Economia, que os primeiros mestrados foram sobretudo frequentados por assistentes do ensino superior, universitário, mais tarde do Politécnico, seguramente, e era esse o público que se tinha em mente quando se configuravam estes cursos, penso eu. E isso explica, isso juntamente com outra característica, que tem a ver com a própria evolução do conhecimento na área da economia, que mudou muito. E eu penso que mudou muito desde que a faculdade tinha sido criada até 1980 e, sobretudo, muitas dessas transformações que foram acontecendo no terreno mais estritamente científico das áreas da economia, mudaram ainda mais ou projetaram-se ainda mais as suas consequências
no período que é objeto de estudo deste projeto. E eu penso, sobretudo, uma coisa que o professor Braga de Macedo estudou com muito detalhe recentemente, na evolução da macroeconomia, sobretudo a partir, ou enfim, eventualmente não a partir dessa altura, mas tendo-se tornado mais evidente o interesse dessas alterações a partir da crise de 1973. Em Portugal, interesse reforçado pelas transformações políticas, que também operaram uma alteração muito grande no ensino superior. E outras alterações, eu acho que desde logo todo o impacto daquilo que eu chamo habitualmente a revolução da economia da informação, da transformação, em primeiro lugar, da microeconomia e do aparecimento de muitos ramos novos da microeconomia, que curiosamente são claramente detectados na evolução da estrutura dos planos de estudo dos mestrados em todas as escolas que foram analisadas ao longo dos anos que se lhes seguiram. E uma coisa que eu acho que nós, a esta distância, entusiasmados como estamos com a transformação digital, nos esquecemos, com o imenso impacto do aparecimento dos primeiros computadores e da sua utilização nas universidades, no desenvolvimento, aí sim, de todas as áreas quantitativas, das econometrias, os aparecimentos das grandes bases de dados e o peso crescente dessas áreas, que eram áreas que mudaram radicalmente relativamente ao que eram nessa altura. E eu acho que este contexto explica, por um lado, a estrutura curricular do mestrado em Economia, quando ele foi criado em 1983. Eu lembro-me que na altura, na faculdade, estavam a começar a aparecer, e acho que nisso a faculdade foi pioneira, apareceu um professor que tinha um cartaz à porta que dizia inteligência artificial, coisa que na altura era objeto sobretudo de muitas piadas e ninguém percebia muito bem o que é que queria dizer. Começaram a aparecer também, e já foi aqui referido, os primeiros assistentes que, não tendo optado por esta via de formação interna, que só nesta altura a faculdade começou a oferecer, se tinham ido doutorar para o estrangeiro. Um grande número, como já aqui foi hoje referido, para a Carolina do Sul, pelas tais questões circunstanciais que o professor Gerrey já referiu, mas também um outro grupo, até numa dinâmica interessante, que se verificou quando do regresso mais ou menos simultâneo de todos eles, que optou pela França e um pequenino grupo pela Inglaterra. E num primeiro momento, eles próprios foram um fator de grande pressão para a criação e para o desenvolvimento ou para a transformação, eu acho que numa primeira fase dos conteúdos, mais do que do plano de estudos, e numa segunda fase do plano de estudos do mestrado em Economia. No início, o plano de estudos foi sobretudo, o mestrado era sobretudo assegurado por professores que vinham de fora, vinham sobretudo de França, sobretudo de Toulouse, para ensinar no Porto. E, portanto, o primeiro curso era este, era um curso muito generalista, no sentido em que, generalista não no sentido em que aqui foi referido, mas no sentido em que não tinha variantes, não tinha áreas de especialização e cobria as áreas que na altura se consideravam as áreas essenciais para a boa formação do economista, e eu acho que implicitamente estava no economista que, tendo-se formado uns 5, 7, 8, 10 anos antes, precisava agora de acompanhar estas alterações muito importantes que estavam a acontecer no domínio científico. E eu acho que esse é o primeiro passo da Faculdade de Economia no domínio dos mestrados em Economia. A esse primeiro passo seguiu-se depois, uns anos já mais tarde, já depois do aparecimento, ou por altura do aparecimento das formações especificamente em gestão e, portanto, a faculdade ter deixado de ser, de facto, apenas uma faculdade de Economia, as primeiras alterações que vão no sentido de criar áreas de especialização que acompanham precisamente o desenvolvimento dessas áreas, por um lado a macroeconomia, por outro lado a microeconomia aplicada. Eu lembro-me das questões da economia industrial, das questões da economia regional, que eram áreas de especialização que foram autonomizadas em determinada altura. Ao longo deste período vai-se assistindo, penso eu,
a uma transformação também grande na composição do público. Eu estou a usar propositadamente uma linguagem menos de economista, mais de sociólogo, mas dos públicos interessados na formação ao nível do mestrado em economia. Que era cada vez menos o tal público de assistentes do ensino superior e do Politécnico, e no superior público e privado. E a faculdade teve, de facto, muitos alunos no mestrado, como depois a seguir no doutoramento, cujo interesse era claramente na carreira académica, e era esse interesse que a estrutura dos mestrados, se não estimulava, pelo menos tentava corresponder. Num segundo momento, isto vai se alterar, e eu vou dar aqui um salto grande no tempo. Entretanto, foram nascendo as formações para executivos, como nós hoje diríamos, que depois também foram elas autonomizadas e mais tarde externalizadas, e nasceu o doutoramento em gestão, em economia, peço desculpa, em 1997, se não estou enganado, mas eu não a procurei ser cuidadoso com os factos, porque sabia que ia ser corrigido se dissesse alguma asneira. Embora eu tenho que fazer aqui um parênteses para dizer que a dificuldade deste projeto, no caso concreto da Faculdade de Economia, foi grande, e eu espero que ainda possa vir algumas lacunas de informação a serem eliminadas, pela circunstância de nós estarmos em obras e de o arquivo estar em caixotes. E, portanto, há algumas lacunas que, nesta altura, não sabemos onde é que está a informação, para dizer a verdade. Espero que, a partir do início do próximo ano, esses materiais possam vir a ser recuperados, e espero que ainda há tempo de responder a algumas perguntas que ficaram por responder, seguramente. E, portanto, nessa altura, quando o doutoramento foi criado, eu penso que ainda foi criado muito com essa lógica de formar ainda pessoas interessadas, sobretudo, em prosseguir uma carreira académica e obter o grau de doutor, que simultaneamente a própria carreira académica exigia, e já não era compatível com a sobrevivência nas instituições, de assistentes convidados que não tinham feito o doutoramento até ao fim da sua carreira. E essa pressão criou um público muito grande para os cursos de doutoramento, que eles, por qualquer motivo, ainda que estimulados a fazer essas formações no exterior, preferiam não o fazer. E portanto, havia aqui um contínuo entre as licenciaturas, os mestrados e os doutoramentos em economia, que correspondiam a uma fase, e acho eu, de desenvolvimento do ensino superior em Portugal, e seguramente da Faculdade de Economia do Porto. A grande transformação vem, evidentemente, com o processo de Bolonha, que na faculdade teve, ao nível da licenciatura, um passo em falso, diria eu, agora, que foi uma primeira reação, que eu acho que era a reação certa e o modelo certo, que era reduzir a licenciatura de 5 para 4 anos, mas que depois não pôde ser, e que obrigou a uma segunda redução para 3. E com essa segunda redução para 3, houve públicos dos mestrados em economia que já se vinham a alterar significativamente antes de 2006, e vinham-se a alterar no sentido de ter cada vez mais pessoas com experiência profissional que precisavam, ou sentiam a necessidade de mais formação, se calhar isto não pode estar aqui, passaram a ter agora um público novo ao seu lado, que eram os recém-licenciados em licenciaturas de 3 anos, que sentiam desde logo, ou que previam desde logo, que os 3 anos não iam ser suficientes. Num primeiro momento ainda houve essa dúvida, mas rapidamente se desfez, e quem previu isso previu bem, porque rapidamente se tornou claro que os empregadores, seja na área da economia, seja na área da gestão, queriam mais do que 3 anos de formação, se não pelos conteúdos da formação, pelo menos pela maturidade dos licenciados que saíam das faculdades. E esse foi o momento da grande transformação da formação ao nível de mestrados na Faculdade de Economia, que antes tinha sido, eu tinha escapado aqui um salto. Eu vou falar pouco do doutoramento, até porque foi a área em que recolheram mais informação, mas também na Faculdade de Economia, quando o doutoramento foi efetivamente criado com um plano de estudos, uma componente curricular forte e obrigatória, portanto ele desde o início tinha uma componente curricular de 2 anos integralmente preenchida por unidades curriculares
eu penso que eram quase integralmente obrigatórias, havia muito poucas opcionais, se é que havia alguma. Num primeiro momento, corresponde precisamente a esse período que foi aqui referido, que eu era o diretor do mestrado em Economia. O primeiro ano era comum aos dois. Portanto, o primeiro ano do mestrado em Economia era o primeiro ano do doutoramento em Economia, o segundo ano já não. E precisamente, com a alteração dos públicos dos mestrados, essa ligação entre os dois cursos foi rapidamente desfeita, porque tornou-se claro que a formação ao nível do doutoramento não podia acomodar uma formação comum com um mestrado, quando o mestrado tinha públicos com objetivos em termos de percurso profissional tão diferentes. E, portanto, essa sobreposição foi rapidamente eliminada e os dois cursos passaram a ter, como têm até hoje, uma assistência completamente autónoma, e o doutoramento em Economia mantém os 2 anos de parte curricular totalmente curricular. Portanto, com Bolonha, de facto, surgiu rapidamente a constatação de que tínhamos agora um desafio adicional, que eu penso que não é exclusivo do Porto, que é de termos a procurar mestrados em Economia, como aliás em Gestão, mas as duas coisas, mas em Economia seguramente, nos mestrados em Economia, pessoas com formações muito diversas ao nível do primeiro ciclo. E que, portanto, que em alguns casos era enriquecedor da formação de todos, mas que em muitos casos era penalizador dos que tinham a formação de primeiro ciclo em Economia e Gestão. E eu penso que no Porto, como aliás no ISEG serão eventualmente os casos mais extremos, a existência, que acabou por ser uma dificuldade para o projeto, de um mestrado em Economia, com alguns outros ou vários outros mestrados em Economias, tem a ver com a necessidade de acomodar, separando estes dois grupos novos de estudantes de mestrado. E daí eu achar que, em algum momento, era importante que este estudo tivesse uma continuação para esse lado de estudar quem frequentou realmente os mestrados em Economia e as suas variantes, que eu acho que não podem ser separadas, e algumas dessas variantes, e daí eu ter assinalado no princípio essa característica inicial da Faculdade de Economia, algumas dessas variantes são, na Faculdade de Economia, ainda multidisciplinares à imagem da primeira licenciatura em Economia, no sentido em que combinam a formação de Economia com a formação em Gestão. E, portanto, continuam a ter o objetivo de preparar para um mercado de trabalho que seguramente em grande parte exercido no domínio da gestão, mas dar os fundamentos teóricos da economia a todos os mestres que daí saem. Para não me alongar, porque eu prometi que ia ser breve e já não fui, gostava só de dizer uma coisa relativamente à multidisciplinaridade. Eu penso que o grande impacto que a passagem de 5 para 3 mais 2 teve em termos de conteúdo da formação na Faculdade de Economia foi, de facto, uma redução, ao contrário do que possivelmente nós todos dizemos que é o que acontece e que devia estar a acontecer, dessa multidisciplinaridade, para não dizer transdisciplinaridade. O que aconteceu foi que, ao criar os mais 2 na área da economia, a opção foi, no Porto, como aparentemente em quase todo lado, por completar a formação em economia no núcleo da economia, deixando cair aquelas áreas que eram precisamente as que tinham mais expressão nos 2 últimos anos da formação das primeiras licenciaturas e que não eram estritamente do domínio da economia. No nosso caso, claramente, os direitos, as contabilidades, por aí, portanto, disciplinas não exatamente da economia, mas que era uma parte importante da formação dos licenciados em economia até então. Depois disso, o modelo atual, eu acho que foi mais ou menos descrito no que ali apareceu como comum aos vários cursos. Eu gostava só de dizer uma última nota para acabar, que é relativamente a um dos temas que foi aqui mais discutido
ou a dois dos temas que foram aqui mais discutidos da parte da manhã. O primeiro, relativamente à questão do ensino aplicado versus teórico. Nós temos sempre que criar categorias para conseguirmos passar à frente. Eu tenho dúvidas que estas sejam as categorias mais interessantes do ponto de vista do que nós queremos realmente saber. E então só um exemplo muito rápido para eu percebo, evidentemente, o que foi dito e precisando de um critério, seguramente esse parece-me o melhor do que poderiam ter encontrado, mas eu acho que o aplicado quer dizer se contribui para a resolução de um problema ou para a compreensão de um problema real. E, por vezes, é a investigação teórica que faz isso. E, portanto, eu não sei, mas eu diria que uma tese que se esforça por compreender ou por contribuir para a compreensão das causas e das consequências das crises financeiras é uma tese aplicada, por muito teórica que seja a abordagem, porque contribui para compreender um problema bem real que nós todos temos. E às vezes há coisas que usam muitos dados até sobre a economia portuguesa e não estão a tratar de nenhum assunto que realmente esteja a preocupar ninguém na altura, não é? Portanto, essa era a primeira nota. A segunda, que tem a ver com a questão que foi aqui muito discutida na sessão anterior sobre a acreditação e a acreditação internacional. Nacional e internacional. Eu acho que a acreditação... embora haja momentos em que as próprias entidades acreditadoras sejam mais destruidoras do que construtivas, e eu acredito que se aprende muito com estes processos. Eu acho que a A3S teve um papel importante, apesar de alguma burocracia que todos dispensávamos, e eu acho que, sobretudo, a FCT teve um papel muito importante em determinado momento na estruturação e na institucionalização da investigação nas ciências sociais, de uma maneira geral. Depois, o que veio a seguir já não seria tão positivo. E, portanto, eu acho que a acreditação tem um papel importante, e estou de acordo com o que disse a Ana Balcão Reis. Não me parece que ela seja um constrangimento em termos de orientação, e acho que ela, a ter algum papel, tem de facto mais no sentido da pressão da aplicação, que eles chamam impacto na linguagem deles, do que propriamente na uniformização dos conteúdos. Tem seguramente alguma uniformização dos processos, mas isso eu não tenho certeza que seja necessariamente mau, pelo contrário. E, portanto, eram as duas últimas notas que deixaria. E peço desculpa, eu passo de imediato a palavra ao professor Ramos. Muito obrigado. Comecemos por uma breve declaração de interesses. Eu não sou coordenador de nenhum doutoramento em economia, nem nunca fui. Também não participei na concepção de nenhum programa de doutoramento em economia que esteja a funcionar, nem nenhum outro. Não sou, neste momento, coordenador de nenhum programa de mestrado, nem responsável pela concepção dos programas de mestrado atualmente em vigor. Também não sou diretor da faculdade. O que quer dizer que provavelmente se enganaram e não me deviam ter convidado. Tanto mais. Não, é claro que este currículo, digamos assim, pela negativa, pode ter alguma vantagem, de alguma exterioridade, de algum distanciamento em relação ao que é o ensino da economia pós-graduada em Portugal e portanto, foi um bocadinho nesse sentido que eu alinhavei aqui 2 ou 3 linhas para orientar a minha intervenção de hoje, possa sustentar uma visão menos descritiva, mas mais crítica do que é o ensino da economia pós-graduada em Portugal. Confesso isso, aí provavelmente a culpa foi minha, que também não ficou para mim completamente claro que este painel teria um enfoque histórico, ou seja, as anteriores intervenções procuraram fazer a história em diferentes escolas daquilo que tinha sido o ensino pós-graduado. Eu não me apercebi disso em tempo útil
e, portanto, não tenho, o arquivo não está nos caixotes, eu é que não tive tempo para abordar a problemática dessa perspectiva. Não daquilo que eu pensei fazer foi uma reflexão contemporânea, não histórica, do que julgo serem os problemas do ensino pós-graduado da economia em Portugal. E o primeiro problema que me levantaria é se temos muito ou pouca procura pelo ensino da economia ao nível pós-graduado, que é hoje o nosso interesse, em Portugal. O vosso trabalho, eu só vim hoje, já não vos ouvi expor, mas tinham tido a amabilidade de me enviar e, portanto, eu tinha lido. Mostra que, por exemplo, no que respeita aos doutoramentos, desde os anos 80 até aos nossos dias, houve na Universidade Portuguesa um crescimento impressionante do número de doutoramentos em economia. É verdade, hoje de manhã também se mostrou para o ISEG, no caso do mestrado em economia, o professor Jorge Santos mostrou que havia, embora não muito pronunciada, mas um número crescente de mestrandos. Só que eu creio que estes números deviam estar deflacionados. Ou seja, o que se passou, e nomeadamente no que respeita ao número de doutoramentos, é que eles aumentaram drasticamente, não a economia, aumentaram drasticamente em Portugal, em todas as áreas científicas. A verdadeira questão não é se eles aumentaram a economia, é se eles aumentaram mais ou menos do que nas outras áreas científicas. Isso, a tendência é para uma convergência, se é para uma divergência no que respeita à procura de ensino pós-graduado a economia. Eu não fiz essa análise, confesso, mas eu tenho algum temor de que a conclusão fosse que existe alguma redução, ou uma redução significativa mesmo, pela procura do ensino pós-graduado de economia em Portugal, nos últimos anos. Bem, a culpa é da gestão, é claro, não é? Portanto, a gestão, enfim, pela sua proximidade ao mercado de trabalho, funciona como um magneto importante. Uma parte importante dos licenciados em economia optam, e se calhar com razão, por se pós-graduarem na área da gestão, e portanto a gestão tem uma espécie de efeito de eucalipto e acaba por drenar o terreno, tudo o que está à volta, e poderá ser responsável pela redução deste interesse pelos estudos pós-graduados em economia. Mas se isto é compreensível, que seja assim, eu acho que também devíamos estar a pensar como atrair para a economia titulares de outras áreas de formação, de outras licenciaturas que possam, porventura, interessar-se pela economia. Eu julgo que, em alguns casos, isso acontece, e eventualmente falou-se do sucesso no ISEG do MEG, hoje de manhã. Portanto, acontece especialmente na área da matemática. Haverá alguma capacidade para interessar os matemáticos por aplicarem o seu conhecimento à economia e, portanto, retirarem vantagem dessa densidade de conhecimento matemático superior, em princípio, à dos economistas de formação de raiz, mas não acontece para outras áreas. E eu pergunto-me se não deveríamos pensar em tornar as pós-graduações em economia atrativas a um público bem mais diverso do que os economistas, alguns gestores, alguns matemáticos, tendo em conta que deveríamos estar preocupados em contrabalançar essa fuga, essa atração que a gestão tem sobre aqueles que originalmente tinham escolhido como formação a economia. É claro que há aqui várias questões. Eu penso que o processo de Bolonha assenta muito no espírito de que as pessoas podem transitar de umas áreas de formações para outras, mas a verdade é que isto não é igual em todas as áreas de formação. Portanto, não é igualmente simples transitar para a economia
como é transitar para uma outra coisa qualquer vinda de uma área de formação. Ou seja, porventura há alguma razão por ser maior o nosso sucesso e se calhar o nosso interesse em atrair a atenção dos matemáticos. De outras áreas, a transição pode ser mais complexa. Mas eu não iria tanto por aqui. A minha questão, até porque eu penso que esse é um bocadinho o ponto substancial do vosso trabalho, é se estamos a ser mesmo suficientemente abertos a estas outras formações. Estamos realmente empenhados em atrair essas outras formações para o ensino da economia e para a formação complementar à economia, se estamos a ser suficientemente ecléticos também naquilo que oferecemos, estamos a ser suficientemente pluralistas e por essa razão estamos a interessar suficientemente essas outras áreas de formação. É claro que vocês discutem isto no vosso trabalho. Eu penso que, enfim, vocês tomaram algumas opções que, do meu ponto de vista, são discutíveis, escolheram só algumas universidades, dentro de cada universidade escolheram um só curso, e o curso foi o curso mais generalista, que tinha a designação de mestrado ou doutoramento em economia, ou que tinha a designação mais próxima dessa formulação mais generalista. E eu temo que isto enviese a vossa amostra, porque é claro que se vocês decidem olhar só para cursos mainstream, depois vão concluir que esses cursos são pouco pluralistas. Parece-me normal que seja assim. No entanto, estes não são, apesar de tudo, as únicas ofertas que existem em economia na Universidade Portuguesa. Existem ofertas de outra natureza e que têm outras características. Isto não quer dizer que eu acho mal que estes cursos mainstream existam. Não, eles devem existir, era só o que faltava que nas faculdades de economia não se ensinasse economia ortodoxa. Claro que sim. O que não tem é que ser só isso. Mas eu acho que esses cursos mainstream é importante que existam, mas olhar só para esses, para depois concluirmos que não estamos a ser suficientemente pluralistas, talvez não seja, do meu ponto de vista, a melhor abordagem. Eu creio que na maior parte das escolas existem vários cursos, existe uma oferta relativamente diversificada, numas mais, noutras menos, de pós-graduações de economia. Elas existem, mas eu penso que muitas vezes o problema é que coexistem mal. Aqui falo só pela minha escola, mas eu penso que o problema, ou imagino que ele poderá não ser muito diferente noutros sítios. Na minha escola seria impensável um estudante de um doutoramento ortodoxo tomar como profissional uma disciplina de um doutoramento heterodoxo, ou vice-versa. Ou seja, há aqui um espírito de sectarismo, de seita, que impede este cruzamento de conhecimentos e, do meu ponto de vista, este impedimento, este autoimpedimento, acaba por ser empobrecedor, porque em muitos casos seria interessante, se calhar, que essas pessoas se conhecessem melhor. Eu até desconfio que elas se conhecem mal. Os próprios doutorandos de diferentes tipos de doutoramentos conhecem-se mal entre eles, reconhecem-se mal, respeitam-se pouco às vezes, e isso é lamentável. Mas se conhecessem melhor, se por vezes fossem capazes de ir a título profissional, estudar um pouco os que os outros estudam, cruzando as suas formações, poderíamos ter aqui algum caminho mais enriquecedor do que aquele que neste momento temos. E isto levanta, isso e sobretudo esta questão de eu ter a sensação de que pessoas de diferentes doutoramentos, com diferentes perfis, se conhecem mal, levanta aquela que eu julgo que é a questão fundamental que se deve debater, ou que nós devemos debater, e que é mesmo a questão da liberdade de pensamento e da liberdade de investigação. Eu penso que este é eu creio que é um problema mais complexo do que sabemos se os planos de curso estão ou não demasiado afunilados. Esse também é interessante, mas este
e este é, no fundo, mais questionável, é saber se os investigadores jovens que estão a iniciar as suas carreiras têm suficiente autonomia para as desenvolverem face aos diretores dos seus doutoramentos. Como eu não sou diretor, posso falar mal, à vontade. Face aos seus professores, que têm sobre eles uma enorme influência, face aos seus orientadores, que normalmente são os ditadores, eu sou, para definirem os seus trabalhos e para proporem as suas ideias. E talvez não só se eles têm esta autonomia, porque eu acredito que se eles baterem o pé, eu conheço alguns estudantes de doutoramento que batem o pé, se eles baterem o pé, se calhar têm essa autonomia, não ponho isso em dúvida. A questão é se são incentivados a isso. E isso é que eu temo que não estejam a ser suficientemente e que muitas vezes, dentro de vários doutoramentos na mesma escola, se esteja a criar um espírito clubista sectário que não me parece ser o mais saudável dos espíritos. E isto não se levanta só nos cursos mainstream. Portanto, isto acontece, este espírito de sectarismo acontece, julgo eu, transversalmente, tanto quanto eu me consigo perceber, em diferentes tipos de formação. Também alguma reflexão sobre a questão da economia aplicada. Quando nos anos 70 e nos anos 80, em Portugal, nos anos 80, o liberalismo se começou a tornar dominante no pensamento económico, alguns de nós que tínhamos uma formação menos liberal dizíamos a brincar, mas agora para que é que vão servir os economistas? O problema é que nós dizíamos isto a brincar, mas isto se calhar é mesmo a sério. Ou seja, se o mercado resolve tudo, é difícil encontrar um papel, um emprego para o economista. Bom, eu sei que os cursos de economia têm bons índices de empregabilidade, felizmente. Não é aí que está a questão. Mas isto, se calhar, só quer dizer que nesses cursos de economia não é exatamente economia que se está a ensinar. Estão-se a ensinar também outras coisas e o que está a conferir a empregabilidade não é propriamente o saber de economia. É o saber matemática, é o saber estatístico, a gestão, claro, os cursos de economia têm várias cadeiras de gestão, mas não sei se é mesmo o conhecimento da economia. Isto é, eu temo que os economistas hoje, jovens, não precisem, na sua grande maioria, de saber economia, não sabem, muitos deles. Eu penso que há um déficit grande de conhecimento de economia em Portugal, muito menos precisam de aplicá-la. É claro que isto já se falou aqui várias vezes e todos os oradores anteriores foram contra esta opinião, porque as pessoas nas teses de mestrado aplicam. Ok, tá. Eu sei que é assim. O estudante de mestrado, doutoramento, tem uma metodologia para aplicar, precisa de dados, e tem de usar os dados que estão mais à mão, e esses dados são os da economia portuguesa, e, portanto, usa-os. Sobre isso não há qualquer dúvida. Mas isso é uma coisa diferente, e esta é que é a questão, é uma coisa diferente de estudar a idiosincrasia da economia portuguesa. E isso eu penso que não se tem estudado em Portugal. Usar os números da economia portuguesa como case study, muitas vezes, para tirar conclusões que possam ser transpostas para a comunidade internacional, possam ser úteis noutros contextos, isso faz-se. Agora, estudar a economia portuguesa na sua verdadeira especificidade, eu penso que, de facto, não se tem feito. E a investigação portuguesa, a investigação, enfim, mais recente, destes últimos anos, acabou por abandonar. Se calhar ainda bem para estes jovens, porque
a verdade, e vocês sabem que é assim, é que se eles estudassem a idiosincrasia da economia portuguesa, não iam conseguir publicar isso em nenhuma revista internacional. Portanto, ainda bem para eles, mas se calhar ainda mal para Portugal e ainda mal para a comunidade dos economistas portugueses, porque eu continuo a pensar que seria importante para nós conhecermos bem o que é a economia portuguesa. Eu cada vez mais acredito que um dos problemas desta última década em Portugal, em que a economia portuguesa atravessou problemas tão graves e se tomaram más decisões, porque se tomaram más decisões, toda a gente hoje o reconhece. Um dos grandes problemas que teve na raiz disto foi os economistas portugueses conhecerem tão mal a economia portuguesa. Pode-se vir dizer que o FMI exagerou os efeitos multiplicadores das medidas de austeridade sobre a economia portuguesa. O FMI. Mas não eram os economistas portugueses que, em primeiro lugar, deveriam ter dito que esses efeitos multiplicadores estavam a ser exagerados. Ou seja, não podemos estar neste momento a cair numa situação de insuficiente conhecimento da economia, insuficiente investigação, insuficiente conhecimento da economia portuguesa, que coloca em causa a nossa própria reflexão coletiva sobre a nossa economia. E eu penso que este é que é o verdadeiro problema da economia aplicada em Portugal. Por mim, resta-me agradecer o terem-me convidado, ainda que por engano, para estar aqui presente. Foi com o maior gosto que participei. Muito obrigado. Nós temos cerca de 25 minutos ainda para debate, portanto, Aurora. Eu queria... Posso? Mas se é assim, apontar. Queria pegar numa questão que o Pedro referiu a propósito do suposto bias de pegar num único mestrado em Economia e que supostamente seja mainstream. Eu, por acaso, acho que é útil, mesmo assim, não vejo o bias nesse sentido, porque acho que o grande problema é, de facto, nós termos mestrados que supostamente são economia no seu todo, que só dão uma perspectiva da economia, porque esse resultado, chega ao que se chega, chegarmos a essa ideia que, olhando para este tipo de mestrados, nós só temos uma perspectiva da economia e que pode ser mainstream, nós chegamos ao fim do 3+2 com estudantes, com pessoas que foram formadas e que muitas das vezes não sabem o que é o contraditório, ou seja, foram formadas num determinado paradigma e que eu acho que é legítimo o paradigma que se escolha, mas também é importante, e aí o segundo ciclo podia ser a tal forma de evidenciar a esses estudantes e dar essa formação, porque de facto há outros paradigmas, há outras abordagens que também estudam a economia e que podem ser utilizadas depois para tratar os diferentes problemas e, portanto, esse é que é o problema. Portanto, eu acho que o mérito do projeto é, de facto, mesmo pegando única e exclusivamente na questão do mestrado de economia como um todo, ser capaz de dizer que nós estamos a fazer um mau serviço porque as pessoas vão chegar ao fim e não saber, de facto, que existem abordagens muito distintas e que poderiam olhar para a economia em perspectivas muito diferenciadas. E isso também é válido para a investigação. Porque eu, há uns tempos, já há alguns anos atrás, fiz um trabalho com uma colega, a Sandra Silva, a propósito dos evolucionistas e, portanto, e estivemos a tratar uma série de artigos em que procurámos saber, nesses artigos, qual era o quadro conceptual. Qual era e na maior parte dos artigos ditos empíricos, os autores eram completamente omissos qual era o quadro conceptual que estava na base e um dos economistas que estava no painel, estávamos a discutir o trabalho, disse simplesmente porque eles também não sabem que existem quadros conceptuais diferentes e, portanto, isso acaba por também não só informar, por assim dizer, a formação daquilo que nós deveríamos saber, que é
o economista na sua plenitude, e não há nada de mal, muito pelo contrário, em optar por um paradigma mainstream ou outro qualquer, mas pelo menos saber a diferença. Mas isso é válido também na investigação, que nós estamos a formar investigadores que muitas das vezes não sabem que subjacente àquilo que é o que é que vão testar, podem ter, para os mesmos resultados, explicações diferentes se tiverem paradigmas completamente diferentes. E, portanto, eu vejo o mérito também aqui, nessa perspectiva, porque acho que isso acaba por poder responder a essa questão. Eu peço desculpa se alterar a ordem das inscrições, porque quando levantei os olhos tinha 4 pessoas no ar. Portanto, eu vou ser pela ordem de registro, é bem. Bom, em primeiro lugar, eu gostava de dizer que estamos aqui a ter uma sessão de trabalho absolutamente magnífica. Acho que o projeto fica aqui ganhador desta sessão, com estes milhares de coisas que já aqui foram ditas até o momento. Eu, provavelmente, quando pedi a palavra, terá sido por umas 10 razões, mas vou-me centrar apenas numa, por razões óbvias, porque, enfim, há aqui uma discussão verdadeiramente estimulante de muitos aspectos que, insisto, não vou referi-los nem espraiar-me por eles, mas apenas não. E é um ponto que o Pedro Ramos referiu, peço desculpa de ficar em casa, e que é um ponto que eu entendi que é muito importante. Eu queria dissecá-lo um bocadinho, até para usar outra formulação diferente da dele, mas que eu creio que, enfim, outra diferente da dele, mas há uma que eu vou adotar no futuro, porque andava aqui à volta desse assunto e que nunca tinha encontrado essa palavra, uso outras mais chatas, e aquela é muito interessante, que é da idiosincrasia. Não apenas da economia portuguesa, mas das economias todas, e até da economia que somem essas todas. Bom, mas esta foi a deriva. O meu ponto é quanto àquele aspecto do sectarismo. Aqui eu compreendo bem que eu gostava apenas de refletir o seguinte. Eu acredito, aliás, que o Pedro estará de acordo comigo, porque que eu vou aqui adotar uma posição talvez menos moral, digamos assim, e seguramente não individual, ou não individualista, e é neste ponto que eu acredito que ele também esteja de acordo comigo, mas que tem a ver com a mesma matéria, com a matéria que ele referiu. Isto é, eu conheço uma experiência de procurar justamente no quadro dos estudos doutorais, de procurar justamente criar mecanismos de transferência de conhecimento, de interconhecimento, coisa que, aliás, haveria de ter, era bom que tivesse tradução em termos curriculares, quer dizer, de oferta curricular numa dada escola, por exemplo, ou em todas as escolas. E que tinha a ver exatamente com a possibilidade de fazer esses cruzamentos através, não da disciplina, mas dos problemas, fossem eles instrumentos, e em muitos casos podiam ser instrumentos, portanto, não era nenhuma epistemologia radicalmente profunda, digamos assim, quer fosse através dos instrumentos, quer através dos problemas, pudesse criar esses mecanismos. E nesse caso que eu conheço, devo dizer que não é tanto uma questão de sectarismo ou de obstinação individual ou pessoal, foi o que eu conheço disso, o que eu vi, foi a profunda raiz dos aspectos disciplinares e de comunidade, de cada uma das microcomunidades que estão por trás de cada uma dessas áreas. E, portanto, esta ideia de cruzar, e eu devo dizer que estou, aliás, num campo maior do que da própria economia, mas numa ecologia desse tipo. A possibilidade de cruzar isso encontrou as maiores das dificuldades. E porquê? E eu acho que não foi por maldade, não foi por... Foi porque, na verdade, muita da investigação que fazemos hoje, para além de uma raiz profunda e relativamente inamovível de natureza disciplinar, tem também, e é mais larga, portanto, aqui que disciplina,
também um enraizamento de comunidade, de pequena comunidade científica, que não está habilitada a fazer essa generosa participação no campo comum. E, portanto, aquelas coisas que podiam ser defendidas para muitos campos, a existência de módulos de escolha livre, de módulos de formação à la carte, revelou-se algo, nesse caso que eu conheço, absolutamente impensável. E impensável, em primeiro lugar, por estas razões que eu disse. E, portanto, isto é mais um comentário, queria realmente sublinhar isto, porque me parece também, e aí, até agora aqui temos estado no retrospectivo, o Pedro foi contemporâneo, e eu acho que vale a pena, depois em dado momento, também começarmos a ser um bocadinho prospectivos, se não para ser necessariamente normativos, mas para especular um bocadinho para a liberdade de pensamento que ele era isto. João Rodrigues. Sim, em primeiro lugar, uma observação em relação à intervenção do José Varjão. Colocou uma questão sobre a articulação entre mestrado e doutoramento, que, se eu percebi bem, é comum à questão que foi colocada na intervenção anterior pela professora Ana Balcão Reis, ou seja, a necessidade, no fundo, de desarticular a formação de mestrado com a formação de doutoramento. Ou seja, temos aqui duas experiências, duas faculdades distintas, que operam em contextos até com procuras e públicos provavelmente distintos, enfim, para especular, só pelo facto de serem geograficamente distintos, mas foram confrontados com este problema, ou seja, de calibrar o mestrado para públicos e depois calibrar o doutoramento para outro tipo de públicos, ou seja, tendo em conta essa heterogeneidade e, portanto, de alguma forma, a formação do mestrado não ser suficiente para dar automaticamente a origem, conferir automaticamente certificação para prosseguir estudos doutorais sem ter uma parte escolar. Isso é comum, não é? Se eu percebi bem. O que é que isso nos diz? É a questão sobre a formação doutoral, sobre o perfil do estudante de doutoramento. O que é que se está a privilegiar? Ou seja, eu gostava de que explorasse um bocadinho as razões para essa. O que é que isso diz sobre a formação doutoral? O que é que se espera que o estudante de doutoramento tenha? Porque eu acho que isso é importante até para o perfil do economista com doutoramento que está a ser formado nas universidades portuguesas. Em relação ao professor Pedro Nogueira Ramos, há aqui uma formulação que adotou, que eu percebo, mas acho que discordo. Se o mercado resolve tudo, para que é que servem os economistas, não é? Ou seja, há um estudo que chegou à seguinte conclusão: more markets, more rules. Não é? Ou seja, quanto mais mercado, mais regras. Ou seja, e, portanto, de alguma forma, a expansão dos mercados, ao contrário de diminuir a necessidade, quer dizer, muda a lógica da intervenção, mas não diminui necessariamente a intervenção, nem diminui necessariamente o papel dos economistas nesse processo de construção de mercados. Eu acho que em Portugal nós temos algumas ilustrações disso. Ou seja, por exemplo, aqui foi referido o papel de determinado tipo de instituições, do Banco de Portugal, das autoridades da regulação, na contratação de um determinado tipo de economistas, com um determinado tipo de perfil adequado a um tipo de formação, por exemplo, na área da microeconomia, para a autoridade da regulação, que me parece relevante. Não é o mesmo tipo de economista para estudar o mesmo tipo de questões, é para estudar outro tipo de questões, porque a natureza da intervenção pública mudou com essa viragem liberal. Essa seria uma primeira observação. A segunda observação sobre a questão do estudo, ou seja, gostaria que aprofundasse um bocado quais eram as implicações. E voltando à intervenção da professora Aurora, que é a questão de analisar apenas a formação do economista. Porque eu acho que, de alguma forma, se nós analisarmos apenas os cursos de economia ao nível do mestrado e doutoramento, temos uma parte da resposta para a sua questão sobre o menor enfoque nas idiosincrasias, que eu remeto, obviamente, para questões mais típicas da tradição da economia do desenvolvimento, das abordagens estruturalistas aos fenómenos económicos, que de alguma forma podemos dizer, não é, que poderão ter
desaparecido da formação mais central, digamos, ao nível do mestrado e doutoramento de economia. Ou não. Eu aqui acho que o argumento da não publicação é um mau argumento. Ou seja, como mecanismo de explicação. É usado retoricamente, mas na minha opinião ele não é... Ou seja, hoje o campo, inclusive o campo da economia é demasiado fragmentado, mas a um certo nível, ele autoriza, quer ser otimista, uma enorme, vou ser muito otimista, mas vou continuar, pluralidade de ponto de vista, mesmo para efeitos de publicação. Isto relaciona-se com uma última observação, e com isto termino. Tem a ver com quem é que nós queremos atrair para ou quem é que atraímos, não é que queremos atrair, eu não quero. Quem é que se atrai para os mestrados? Eu acho que uma das razões pelas quais universidades, com uma tradição até plural na área do ensino e da investigação, começaram a oferecer muitas formações, e isso hoje em dia continua, é porque essas formações, estou a pensar, por exemplo, particularmente na área de economia do desenvolvimento, ou de economia social e solidária, ou de economia e políticas públicas, é que essas formações são interessantes para públicos que se interessam por economia, não tendo origem em economia. Estou a pensar, já não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira vez que escrevo cartas de recomendação para estudantes de relações internacionais, que, por exemplo, vêm fazer um mestrado de desenvolvimento e cooperação internacional, que é basicamente economia do desenvolvimento, ao ISEG, por exemplo. Ou seja, é natural que os cursos de economia, que os mestrados de economia com a orientação que têm, atraiam matemáticos, e gente da física e da engenharia, e é natural que as outras ofertas de desenvolvimento, cooperação internacional, economia social e solidária, atraiam não os economistas. O que isto está a fazer, obviamente, é aumentar a heterogeneidade e, portanto, de alguma forma, podemos ter aí uma explicação estrutural para o sectarismo, para o que se chama sectarismo, que eu chamaria a ausência de um plano comum para bater as pessoas que não ter um plano comum ao nível de formação e, portanto, para essa maior heterogeneidade de percursos. Talvez estas questões. Obrigado. Eu vou me focar na parte multidisciplinar, porque de facto é uma coisa complicadíssima e queria mesmo ver se conseguia esclarecer o que tenho em mente pela própria experiência de vários programas multidisciplinares que frequentei e em que ensinei nos dois lados do Atlântico. É que há aquela ideia que o multidisciplinar é muito mais fácil para disciplinas longínquas do que para disciplinas próximas. Fazer com que especialistas de microeconomia ou de economia industrial concordem com especialistas de comércio internacional ou de finanças internacionais, às vezes pode parecer mais complicado do que quando é muito mais distante. Cientistas políticos, sociólogos, psicólogos, mas o principal problema é um problema de estágio da carreira. Aquilo que seria o momento ideal para fazer excursões multidisciplinares seria no início da carreira, mas é impossível, porque só serve um mestre, só serve um orientador. Isto, eu acho que é... Não, eu acho que para sair daqui não é através de uma análise do ensino, é uma análise da investigação e compreender, e já foi dito, que a questão da publicação não é uma conveniência, mas há a regra, todos os bons papers são rejeitados, mas nem todos os papers rejeitados são bons. Quer dizer, portanto, quando há um trabalho muito original, é quase sempre o caso, aqui há inúmeros exemplos, que foram rejeitados e depois veja lá melhor. Portanto, a ideia de criticar o mecanismo de apuramento do pecking order científico é impossível fazê-lo, a não ser quando a pessoa, de facto, já passou algumas dessas provas. E por isso é que a palavra tão simpática, tão atraente, e não sou o primeiro a dizê-lo,
com uma idiosincrasia portuguesa ou outra, eu acho que é uma falsa simplificação, porque todos nós, neste momento, temos consciência que a crise de 2008 foi inesperada e toda a gente criticou os economistas por não a terem previsto, mas até agora, enfim, as análises que se têm feito até levam a crer que havia um ou outro que previa, mas não tinha influência, etc. Portanto, tentar fazer a crítica da economia, já foi aqui chamada de várias maneiras, a ortodoxa, eu penso que há aí, de facto, a dificuldade que eu vejo melhor comparando o que se faz nas revistas habituais e o que faz, por exemplo, no Institute for New Economic Thinking. E que leva muitas pessoas que contemplam fazer doutoramentos lá dizer que o INET é reading old books. Porque, de facto, muitas das pessoas que pensaram nas crises, bem, é o Irving Fisher, o Minsky, portanto, eu acho que é muito fácil nós escondermos rivalidades político-ideológicas através de questões de escola. Portanto, nesse sentido, tenho uma visão bastante de bonomia relativamente à possibilidade de trabalho interdisciplinar numa certa fase da carreira. O que eu vejo como difícil é fazê-lo logo no início. Porque há aí uma arbitragem e, portanto, se a pessoa, em nome da interdisciplinaridade, não tem, digamos, as competências core, pois não vai conseguir fazer interdisciplinar, porque não vai conseguir saber de onde vem. E isto é a dificuldade que eu aqui vejo relativamente ao aspecto interdisciplinar. Eu queria dar aqui uma referência de uma antropóloga, que muitos conhecerão, e que eu acho que tem tido intuições bastante interessantes, particularmente desde a crise de 2008, que é a Gillian Tett. Agora, o último livro é Os Silos. Portanto, como é que se pode ultrapassar os silos? E tem um capítulo onde usa uma reforma de uma clínica médica nos Estados Unidos, dizendo como é que os médicos conseguiram ultrapassar os silos, coisa que os economistas não conseguiram. Enfim, há aqui um lado eventualmente provocativo. Mas quer dizer, não há dúvida que a questão dos silos se verifica não só entre disciplinas, como dentro dos sub-ramos. E, portanto, eu estou apenas a tentar convencer que, sendo de uma grande importância, não só pessoal, como vejo, para a disciplina e para as disciplinas e para o ensino, a verdade é que fazê-la logo no início de uma carreira, tendo em conta a competitividade que é necessária, custa muito a pensar. E, portanto, é a responsabilidade dos professores encorajarem essa circulação. E isso obriga, julgo eu, a não se meter para a frente preconceitos de natureza política ou ideológica. Foi feito de maneira muito leve até agora aqui. Mas aquela questão do FMI, dos multiplicadores, enfim, não puxem por mim, mas quer dizer, há de facto, às vezes, a ideia de não. Há uma verdade ali, mas eles não deixam, porque comem tudo. Eu acho que isso não pode ser. Eu não estou a dizer não, eu estava a dizer que não e eu não estou a dizer que sim. Portanto, não estou a dizer que disse que sim. Mas houve alturas em que eu senti aqui que se estava, de facto, a transformar disciplinas. Reparem, nos Estados Unidos, a grande crítica aos economistas é que são todos de esquerda, que não sei se têm ouvido, e de facto, são mitos. Quer dizer, portanto, repito, isto é um sinal de alarme, se calhar não é necessário, mas o estudo interdisciplinar não pode avançar de maneira fragmentada. Tem que haver exemplos. E esse exemplo da Gillian Tett com a Cleveland Clinic, no Ohio, parece-me um excelente exemplo. Peço desculpa também se me alonguei, mas foi um grito do coração, sabe? Eu ainda tenho 3 inscritos, peço que façam um esforço de síntese por causa do constrangimento de ser. Margarida. Bom, esta segunda parte da tarde, de facto, está a situar a questão em termos muito mais amplos e estimulantes, se bem que o vosso trabalho remeta para estas questões. E, de facto, aqui teríamos pano para mangas, naturalmente, para vários outros cenários, mas os organizadores saberão isso melhor do que eu. Eu só gostaria de fazer uma reflexão em voz alta. Eu sou sensível, como outras pessoas, à pluralidade de abordagens por esse mundo fora, que comentam criticamente o afunilamento da ciência económica do ponto de vista do ensinamento e de alguma prática, no sentido do pensamento económico dominante.
portanto, sou sensível a isso. Não é uma idiosincrasia crítica de alguns ou teórica de alguns, mas é um movimento que se expande e que tenta desenvolver-se muito neste momento, que atravessa as fronteiras do que poderíamos chamar o ensino da economia mais ortodoxo e que coexiste criticamente com esse ensino em algumas dessas universidades de referência e, portanto, pessoalmente sou muito sensível a este debate que vejo muito rico e necessário, precisamente no sentido do aprofundamento de um ensino plural e de um ensino virado para a realidade, mas não no sentido de buscar, como eu tantas vezes tenho feito, e outros colegas dos quadros pessoal, também porventura trabalhei nessas áreas, e aplicá-las, mas sim tentar ver os verdadeiros problemas e as características específicas que muitas vezes a estatística atesta. Mas enfim, isso sim, isso é aplicado. Isto daria pano para mangas, acho que irei concretizar um pouco mais tarde nesta sessão, mas só queria aqui fazer dois brevíssimos apontamentos. Por um lado, eu não sou tão otimista relativamente ao caráter anódino dos processos de acreditação como alguns dos colegas aqui têm mostrado. Tive alguma responsabilidade disso na última fase da minha pré-apresentação e, portanto, apercebi-me de que, de facto, por várias maneiras, e sobretudo porque os processos não são compartimentáveis entre si, há uma tendência significativa para se tentar influenciar ou condicionar de alguma maneira aquilo que é ensino, designadamente através da vertente do, não sei exatamente a tradução em português, mas do assessment of learning ou assurement of learning, que é uma vertente muito poderosa no sentido de algum condicionalismo sobre os programas e metodologias de ensino, com aspectos muito positivos, por exemplo, em espaços letivos e de aprendizagem onde há pouca existência ou na ausência de casos práticos, por exemplo, aí introduziram-se disciplinas importantes com os processos de acreditação nesse domínio, como se introduziram em outros domínios importantes também, como seja o desenvolvimento do espírito crítico, de algum tipo de trabalho orientado para o exercício coletivo de aprendizagens e práticas, etc. Mas as coisas de facto não são fracionáveis. Eu com isto calmo já, porque sei que há outras pessoas que discutem também, que é o seguinte, mais do que não seja, através dos critérios que a acreditação e as certificações impõem, para classificar a faculty, para classificar os docentes como scholarly académicos e outros, desde logo um critério mais simples. Nós não podemos abstrair da ligação forte que isso tem, precisamente, aos modelos de publicação. Porque se não se conseguir publicar, e eu posso apresentar os dados concretos sobre isso mais tarde, não agora, se não se conseguir publicar em top tier ones, em jornais dos de referência mais significativos, dentro dos escritórios, Easy, Thomson Reuters, CACD, etc., por aí fora, não se é classificado muitas vezes como scholarly académico. E eu tenho um exemplo concreto. Isso não se... Eu tenho 1000. Está bem, pronto, ok, tudo bem. Então, logo à tarde, substitui, eu agradeço. Não. E então, Jamais. E então, o que acontece é que, de facto, por aí há um condicionalismo importante. E quando se vai ver o que é que ficou de fora por não ser publicado, muito do que fica de fora é porque é aplicado à realidade portuguesa. E muito do que é, não necessariamente, mas também muito do que fica de fora, tem a ver com problemas que em determinada altura, concretamente no período de 2011, 12 a 16, 17, estudavam situações críticas reais da economia portuguesa naquele período e que teriam sido importantes dar-nos insights, desculpem o termo, mas dar-nos conhecimento importante para quem trabalhava e trabalha em economia. Precisamente por marcados pela crise, pelos problemas concretos que se estavam a viver, etc. Pronto, era só isto. Sou menos otimista, desculpa. Sim. Olá, boa tarde. Eu talvez fique um 5% demasiado focal nesta sessão, não é todo esse o objetivo, mas de certa forma estou muito envolvido nestas questões do debate curricular e da responsabilidade, etc. Eu não creio que esta seja uma discussão à partida sobre interdisciplinaridade, mas sim sobre interdisciplinaridade. Ou seja, acharmos que as várias escolas de conhecimento económico estão dentro desse campo que nós chamamos de economia e não estão fora desse. Por exemplo, isto, eu não vejo que isto tenha nada a ver com a ideologia.
eu acho que é absolutamente legítimo que o aluno, quando vai para uma licenciatura em Economia, possa saber quais é que são as linhas principais de pensamento monetarista, ou quais é que são as linhas principais de pensamento pós-estruturalista, ou quais é que pós-estruturalista, ou quais é que são as linhas de pensamento estruturalista. Parece absolutamente legítimo e parece-me possível nos 3 anos, e parece-me que do ponto de vista do desenvolvimento do estudante e da sua capacidade de interpretar a realidade a partir dos conceitos teóricos que lhe são providenciados, é mais fácil. Hoje, uma das grandes dificuldades que os alunos têm é não conseguirem, em primeiro lugar, fazer esse contraponto de escola. Se perguntarem a um aluno o que é que o monetarismo diz sobre choques de expansão da moeda, por contraponto a um keynesiano ou um pós-keynesiano, o aluno médio ou o aluno muito bom de um curso de economia não sabe dar esta resposta. Não sabe dar esta resposta por um motivo muito simples. Porque o seu currículo não está dirigido para aí. E eu acho que isso tem que ser dito tem que ser dito de forma explícita, não é? E, portanto, eu acho que a grande questão em torno desta sessão é tentar perceber como é que nós chegámos aqui. Nós temos este diagnóstico que é o ensino pós-graduado em Portugal, o mestrado e o doutoramento, ele é relativamente homogéneo a todas as faculdades. E porquê? Eu acho que algumas das possíveis explicações que foram aqui apresentadas, eu acho que são muito importantes. O desenvolvimento do ensino pós-graduado em Portugal dá-se no início, sobretudo, da década de 80, que é contemporâneo, em primeiro lugar, ou seja, é pós-crise de 73, e, portanto, a crise da segunda ensino neoclássico ligada ao Samuelson, ao Modigliani, ao Parkinson, e a forma como isso influencia toda a economia internacional. E porquê é que no caso português há ciclos onde essa assimilação é mais rápida e outros em que é mais lenta? Eu creio que na Nova ela é relativamente imediata, porque há uma importação massiva de académicos de lá. No ISEG ela é relativamente mais imediata, porque há uma compartimentação. Há pessoas com Panantero, onde há ainda uma ascensão muito grande do paradigma do desenvolvimento e do marxismo, e depois há uma nova vaga que já corre no Unido e, de certa forma, já vem compreender esse domínio mais homogéneo que estamos a viver. E eu acho, claro que nós temos aqui a desta visão parcelar, mais faculdade, mas a situação nacional e até internacional é muito relevante, porque no fundo nós assistimos à escala internacional à ideia do fim da economia ou do pensamento económico por escolas, a escola de Cambridge, e essa realidade desaparece. Aparece, é um mercado global de publicação que atinge toda a gente, atinge primeiro o mercado anglo-saxónico e depois também o mercado francês, digamos assim, e por consequência, porque nós somos na periferia, acabamos por assimilar isso com uma grande relevância no palco académico internacional. E eu creio que a grande falha do ensino pós-graduado em Portugal é conseguir passar por este processo. Por exemplo, quando se analisa, acabou de ser uma coisa do Review of Political Economy, que é uma análise crítica do CORE, desta tentativa agora de fazer um novo currículo para a economia para licenciados. E uma das grandes críticas é que o CORE é um avanço, porque, enfim, menciona alguns lados de pensamento económico, mas falha em mostrar aos alunos que o paradigma institucionalista, o paradigma pós-keynesiano, o paradigma estruturalista, o paradigma evolucionista, são os próprios corpos de investigação dinâmicos e atuantes neste momento. Ou seja, não são os resquícios do pensamento económico. E isso é muito relevante. E eu creio que eu acho que divido algumas pessoas, esse problema não desaparece introduzindo a história do pensamento económico nos cursos. Isso ajuda, mas não é tudo. O essencial era que os estudantes vissem todos estes paradigmas como dentro da macroeconomia, dentro da microeconomia, dentro da economia de crescimento, mas com perspectivas diferentes. E isso é o que acontece. Eu vou mesmo terminar agora. A ideia que existe é que a economia é um caminho unívoco, no seio do novo conceito neoclássico, de crescente complexidade. A economia do crescimento ao nível da licenciatura é um modelo de solo, um modelo inicial aquele Paulo Roma, crescimento endógeno, e depois o Salamartey, por aí fora. Estão a trabalhar com equações diferenciais. E a ideia que existe, por exemplo, o modelo pode conhecer esse crescimento, é uma ideia que nenhum aluno sabe onde se vai procurar. Isto é relativamente frustrante para quem parte do ensino de economia com alguma curiosidade intelectual. Porquê? Por exemplo, eu sinto que fiz 2 cursos, não é? Aquele que me foi dado e aquele que tive que fazer sozinho. E eu acho que isto defrauda parte das expectativas. Porque, de
facto, há aqui pontos que foram assinalados e são importantes, que é a maioria dos alunos de economia, isso é sobretudo como certificação, bem, se não quiser o mestrado é difícil, consegue entrar no mercado de trabalho, não é? Mas há que levar para o ensino de economia porque de facto quer saber economia. E esses alunos não podem ser fraudados. O colega lá de fundo, peço desculpa, não sei o nome. Diana, ora, venho aqui de certa forma como um caso prático que pode ajudar alguma coisa. Portanto, eu tenho um doutoramento em Filosofia e resolvi que me queria inscrever num mestrado de Economia e Políticas Públicas. Então, caso sério, bola, não é? E, portanto, enquanto caso prático, posso dizer, tendo agora concluído o primeiro ano curricular, é que os colegas que tenho, mais ou menos metade são de Economia e a outra metade são de Sociologia, Geografia, Engenharia Civil, Literatura. Parece-me que é isto. E o que tenho a dizer de principal, muito pragmático, que eventualmente alguém nesta sala poderá valorizar, é que a maior frustração de expectativa que temos e que conversamos entre nós é que dentro do espaço de aula não há um espaço para que a mais-valia das diferentes áreas de que vimos possam efetivamente contribuir. Portanto, enfim, eu obviamente não estou à espera de ir para um mestrado deste e de falar de filosofia do princípio ao fim, portanto não é essa a ideia. Mas que o meu conhecimento, orientado por professores com formação em geral, a maioria deles em economia, possam orientar o meu interesse e a minha curiosidade, eventualmente microeducação, e que possam pegar em alguma coisa do que eu já sei e potenciar ao máximo dentro do enquadramento do mestrado. E isso não acontece, as aulas são predominantemente expositivas e, eventualmente, o que eu sei, conheci, conversei e a grande mais-valia e o grande destaque que eu possa dar ao mestrado é feito fora das aulas. Portanto, um bocadinho na linha da última intervenção. Portanto, há um mestrado que aconteceu dentro das aulas e depois há um mestrado que aconteceu fora das aulas, em que efetivamente eu beneficiei da perspectiva das pessoas que vêm de outras áreas e que também têm interesse em economia, claro, senão não estariam no mestrado. Obrigado. Eu já escutei todo o meu tempo disponível, ainda assim, obviamente, vou dar a palavra aos nossos oradores, pedir-lhes máximo esforço de 3 minutos para cada um. Já sei que não vou ser respeitado, portanto, posso dizer assim. Começando então eu, tenho relativamente poucas perguntas que me são dirigidas, mas apetecia-me comentar algumas delas, não vou fazer porque já foi advertido, mas a questão que me foi especificamente dirigida relativamente à separação mais evidente entre os cursos de mestrado em Economia e os doutoramentos em Economia, eu acho que tem muito a ver com a outra questão que está aqui a ser tratada e relativamente à qual eu tenho uma opinião muito particular e que não sei se relevante, é a desvantagem do que os tais carros que foram aqui apresentados como uma vantagem para este debate. Mas indo direto à questão. E eu penso que a questão aqui é qual é a formação que os estudantes têm que ter em cada nível e qual é o tempo e o modo que têm para a desenvolver. E eu acho que isto tem a ver com a questão da autonomia e com a questão dos cursos dentro da sala de aula e fora da sala de aula e eventual defraudar de expectativas. Quando se está a formar alguém que vai fazer de uma só vez ou em 2 vezes um percurso que de alguma maneira tenha uma orientação mais académica no sentido da investigação, não há problema, e foi isso que eu tentei ilustrar com a experiência da Faculdade de Economia de Porto, não há problema em juntar. Ali basicamente o que havia era uma opção para um processo contínuo ou para um processo em 2 etapas, em que a grande diferença da primeira etapa era a de exercitar
num nível mais seguro, digamos assim, competências que depois estariam aptas a ser desenvolvidas, depois de complementadas com uma formação teórica acrescida, a um segundo nível. A determinada altura, quando as orientações e as diversidades dentro dos próprios grupos de alunos começam a aumentar, isto torna-se impossível. Se não nos esquecermos que os programas de doutoramento têm, mesmo nos casos que são mais longos, um horizonte de 3 anos em que se exige uma tese que, no mínimo, deve durar 2 anos. E, portanto, um percurso partilhado torna-se mais difícil. Eu penso que, nesse aspecto, pelo que eu percebi do que a Ana disse de manhã, a experiência da Nova e do Porto é muito semelhante. Não é fácil e nós optamos por não o fazer porque achávamos que o resultado não estava a corresponder ao esperado, tal como na Nova, também, pelo que foi dito, não corresponde. Agora, depois há aqui a questão em que eu não queria meter, é uma questão muito interessante, tenho a certeza que vai ser tratada mais tarde, e lembro-me que houve uma altura em que eu estive nos júris dos painéis de avaliação das bolsas da FCT, que era presidido pelo professor Ferreira do Amaral. Tenho certeza que ele vai falar sobre isso, e aí sim, as discussões eram muito interessantes sobre algumas propostas. Agora, eu acho é que há aqui, de facto, a tal autonomia que se quer que os estudantes tenham durante o período da formação. Eu não sei se não é a forma certa, enfim, a forma que eu colocaria a questão. Eu acho que mais do que querer ter autonomia durante o percurso de formação, eu acho que nós deveríamos querer formar para ser autónomos. E numa segunda fase, exercer essa autonomia, que pode ser, nos casos, simultânea com a formação que se está a receber, noutros casos é seguramente posterior e se calhar mais eficaz. E que eu não diria que é fraudar a expectativa, porque faz parte. Formar para ser capaz de fazer isso, em alguns casos em que o interesse e a capacidade é mais imediata, enquanto se está no curso, ou mais tarde, quando se tem a possibilidade de o fazer e o dever de o fazer, eu acho que é o mérito da formação. Portanto, eu tenderia a não colocar a questão da autonomia durante o período de formação como não poder seguir orientações diferentes das que quem me está a dar a formação. Certamente, estamos a falar de casos extremos em que não há autonomia nenhuma, não será assim na esmagadora maioria dos casos, mas o que eu gostaria enquanto aluno era que me dessem, me fossem dando a capacidade de me tornar autónomo se eu ainda não fosse. Se fosse, tanto se sou, tanto melhor, exerço essa autonomia desde logo, e eu acho que o que acontece fora da aula, ou fora do plano curricular, não é necessariamente fora do curso. É uma expectativa, aliás, de quem organiza os planos de estudo. Demorei muito mais que os 3 minutos, mas era. Eu queria lembrar apenas que muitas das questões que nós estamos a analisar são interessantíssimas, cabem numa discussão sobre o futuro. Portanto, eu apelava à vossa paciência para deixarmos essas questões para o painel, que iremos ter mais tarde, para podermos cumprir a nossa agenda. Eu também não foram propriamente dirigidas questões, foram feitos muitos comentários. Onde provavelmente o mais sábio é realmente deixar que o seguimento da discussão permita que esses comentários venham ainda hoje aqui a ser conversados. Só gostaria de mencionar que não foi em momento nenhum alguma intenção diminuir o mérito do projeto. Só o facto de terem suscitado esta discussão é, naturalmente, um enorme mérito. Eu parti do princípio que um mestrado em Economia não tem que ser necessariamente uma casa comum de todas as economias. E que a diversidade se faz pela diversidade de cursos. Talvez fosse mais transparente se chamasse mesmo mestrado em Economia Mainstream, mas eu admito que o nome fosse pouco simpático. Não estrague, não estrague. Eu admito que o nome fosse pouco simpático, mas desde que seja claro que é isso que está em causa, os mestrados em Economia, não me faz qualquer espécie que a diversidade resulte da pluralidade de ofertas. Eu estou de acordo que a multidisciplinaridade prematura pode ser um risco na formação de um jovem investigador. Não estou em desacordo com isso,
concordo mais com isso do que com a sua perspectiva de que se tenha de permanentemente mencionar as diferentes escolas. É importante que se saiba que elas existem desde o início. Que se saiba que estamos a estudar aquele assunto, mas aquele não é o único assunto do mundo. É claro que aquilo que a Aurora disse, que resultou do estudo que eu creio que já havia apresentar, de facto as pessoas não reconhecerem a diversidade do pensamento económico, mesmo já em estudos, é um sinal de imaturidade de formandos, de investigadores, e essa imaturidade deve ser ultrapassada, este reconhecer, este respeitar que existem outras formações, parece-me ser o caminho mais correto, mas foi nesse sentido de eu questionar-se, de facto, olhar só para os mestrados em economia, se não estaríamos nós próprios, logo à partida, ao fim e ao cabo, enviesados, a usar a palavra, a olharmos só para aqueles que, pela sua própria natureza, estudam a economia mainstream. Mas não me alongaria mais, embora tenha aqui várias outras anotações, para tentar respeitar os 3 minutos do Vítor e ficará. Dá-me só 30 segundos para um aforismo do presidente americano Truman. Não é o ele dizia assim, deem economistas com uma mão. E porquê? Porque o economista, por natureza, balanceia. E, portanto, pode fazê-lo de maneiras diferentes, mas eu realmente revejo muito mais no Pedro II do que no Pedro I. Porque de facto, é isso. Quer dizer, balancear é já uma ciência que tem essa natureza. Dê um economista com uma mão, disse o Truman, naquela altura. Portanto, era só para dar aqui uma dimensão. Mas que saiba que a segunda mão existe. Não, ele não queria cortar as mãos, não era os Estados Unidos, não era o Ku Klux Klan. Fechamos esta sessão. Só agradecer aos oradores que não pediram início, peço desculpa por isso. Muito obrigado e passamos de imediato à sessão. De imediato. Agora, depois de uma pausa.